Nós só temos mais 2 domingos pela frente, esse e o próximo, né, com vocês. A gente está feliz pelas coisas que Deus ele tem realizado, né, na nossa casa. Assim, a gente está muito feliz com as coisas que Deus tem feito nas últimas semanas. Eu não estive presente, acho que nos 3 últimos cultos aqui no Manifesto, mas eu estava em outras cidades, né, em outros lugares. Também compartilhando um pouco do projeto, compartilhando um pouco daquilo que a gente vai fazer lá no Peru, né? E assim, é muito interessante, porque as portas que Deus tem aberto na nossa vida nesses últimos tempos tem sido uma coisa de louco. Porque as coisas que a gente não imaginava que aconteceria assim, através de algumas pessoas, né, para nos ajudar no processo em oração, né, em ajuda financeira e em visita também, que vai estar conosco lá, foi coisa muito doida, que a gente nem imaginava, né? Então, com certeza, que o Daniel falou a respeito aqui do dízimo, de dependência de Deus, é isso que eu quero falar hoje também, porque é isso que eu compartilhei hoje lá no Shopping Park de manhã, né? E é algo muito interessante a gente poder viver realmente debaixo do cuidado de Deus, debaixo da graça de Deus, seja onde quer que a gente esteja, né? Qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que viver realmente debaixo do cuidado de Deus, sabe? E eu compartilhei lá de manhã, talvez alguns aqui conhecem a história, mas outros, muitos são novos e não conhecem. Também eu vou repetir, né? Porque eu devo ter contado ela uns 2 anos atrás, então acho que talvez alguém nem se lembra, né? E é o seguinte, eu estava lembrando do tempo que eu morei lá no Peru, né? Antes da gente sonhar em plantar uma nova igreja lá, né? Foi um tempo muito gostoso. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo gostoso, sabe, da minha vida, né? E é interessante, porque eu sempre fui um cara que fui apaixonado por missões. Sempre gostei de estar em outros lugares, né? Sempre gostei de compartilhar aquilo que era minha fé, né, com as outras pessoas. E é o seguinte, todo mundo conhece a história lá de casa, né? Da minha mãe. Que minha mãe ela foi curada lá de 3 tipos de câncer, que Deus veio e curou e transformou a nossa casa, e a gente não teve como viver outra coisa mais que fosse diferente do Evangelho de Cristo. Porque que lá trouxe um impacto muito forte na nossa casa, sabe? E é interessante, e aí a gente decidiu, eu, Gustavo, que nós íamos viver para esse Deus, para que as pessoas pudessem conhecer mais daquilo que nós experimentamos, né, desse relacionamento, dessa relação. E eu falei assim, Deus, eu quero gastar minha vida com o Senhor. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Peru. Eu falei assim, vamos embora, estou indo, né? E aí a igreja aqui nossa, através do Tribal, né, nos enviou. E assim, a igreja aqui ia arcar com todas as nossas despesas de viagem para lá. E aí lá a gente ia receber um sustento, né, da própria igreja local, para nos ajudar com as nossas necessidades básicas e todas essas coisas, né? E aí é o seguinte, nós chegamos lá, na semana que a gente chegou, a igreja lá passou por um processo de divisão. E aí, quando a gente chegou, o dinheiro que ia vir para o nosso sustento, ele não veio mais. Ou seja, tinha 6 meses pela frente, que assim a gente não ia saber o que ia comer, o que não ia comer, o que talvez ia precisar de comprar, de vestir. Foi um negócio tudo meio no alto, sabe, sem saber nada. E eu peguei, né, olhei assim pro Peterson, que ele estava comigo nessa época, nós fomos em 2. Falei assim, mano, é o seguinte, Deus ele chamou a gente para estar aqui, não chamou? Ele falou, chamou. Então, só que agora não tem aquele combinado. Mas Deus chamou, né? Chamou. Então nós vamos para frente. Então agora não tem daqui para trás. Nós temos que avançar. Porque se Deus chamou e deu convicção dentro desse chamado, então agora a conta é pelo chamado. E aí, gente, teve dias que foram dias muito difíceis para nós. Tanto de saudade, tanto dos amigos, né, assim, tanto de finanças, porque era tudo muito limitado. Mas foi um tempo muito intenso na minha vida, sabe, que eu recordo hoje,
que foi um tempo que eu aprendi a amar mais a Deus, a entender mais sobre o reino de Deus, sobre as coisas do reino, né? Abrir mão da minha própria vontade para realmente estar vivendo debaixo da graça de Deus, debaixo da vontade de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas, sabe? Isso é algo muito sério, né? E é algo que não é brincadeira. Às vezes a gente fala muito sobre essas coisas, mas, cara, nós precisamos falar e viver tudo aquilo que nós estamos conversando aqui, sabe? Porque, de fato, a gente não expressar o amor de Deus no lugar que a gente estiver, né, é complicado, porque parece que a gente está falando de uma mentira, e não de algo que a gente realmente acredita. E dentro de toda essa aventura, né, eu lembro muito dos meninos também lá de casa, porque eles têm que renovar visto, né, de vez em sempre, e aí sempre tem uma aventura nova aqui de visto, né? A última foi a da Girê, né, que ela tinha 90 dias e, na verdade, quando ela foi na polícia, tinha 30. Aí teve que pagar uma multa, aí teve que sair do país e teve que entrar de novo. Cara, foi só por Deus para ela estar aqui novamente, né? E aí eu lá no Peru, né, com 3 meses de visto, e aí a igreja lá, ela tinha que nos ajudar com o visto também, porque era o combinado, né? Aí eu falei assim: ó, pastor, falta um mês para vencer meu visto. Ele falou assim: não, tranquilo. Aí, né, passou mais uma semana, eu falei: ó, falta 3 semanas. Não, fica tranquilo. Aí passou mais uma semana, né, falou: ó, falta 2. Tranquilo. E aí chegou na última semana, falta uma semana. Não, faltando 3 dias nós vamos arrumar, dar um jeito e tal, né? Eu falei assim: não, então beleza. Aí deu 3 dias, né, falou assim: ó, nós não temos dinheiro para renovar o visto. Aí eu falei assim: ah, beleza, né? Agora não dá nem tempo de pedir. Porque 2005, né, não tinha o Western Union assim, rápido. Não era você colocar o dinheiro aqui e retirar lá na hora, não. Então não dava nem tempo de pedir ajuda, né? Falei assim: ó, precisamos renovar o negócio, né? E aí é o seguinte. Aí ele falou assim: ó, mas nós temos um conhecido que está saindo do país. Então, esse conhecido nosso, ele tem uma embarcação, né, e ele vai até a fronteira do Equador e tal, aí vocês podem sair e entrar de novo, que aí também renova o visto, né? Eu falei assim: ah, beleza, vamos embora, né? E aí a gente estava pronto para ir no outro dia, né? Aí o pastor pegou e falou assim: olha, é o seguinte, furou lá o negócio, o esquema. Aí eu falei assim: nossa, beleza, né? Agora tem uma parte boa, notícia boa. Eu falei assim: não, então manda. Nós conseguimos um dinheiro para mandar vocês para a fronteira do Equador, que é mais barato do que renovar o visto aqui. Ah, é? Uai, então nós vamos. É, mas só tem a passagem de ida. Aí eu falei assim: meu, vamos embora, né? Porque ficar ilegal aqui nós não vamos ficar. Aí eu falei assim: Peter, você topa a gente ir embora? Lá para o Equador? Ele falou assim: vamos. Aí nós chegamos lá, né, na fronteira lá, aí tava a polícia lá, né, tipo polícia federal aqui, né. Aí selaram a nossa saída do Peru, tudo certinho, na data que precisava, né. Aí eles começaram a brincar com nós: brasileiros, samba, samba, né, pedindo pra gente sambar. Eu falei assim: que é isso, filho? Não sei sambar, não. Aí eles pegaram, brincaram com a gente saiu fora, né. Entramos no Equador, aí tinha que ir lá para a polícia do Equador. Chegamos lá, né? Aí eu dei entrada já no país, o Peters também, e eu dei saída rapidão, né? Também porque tinha muita gente, então eu já entrei e saí do país na mesma hora. E o Peterson, na hora que foi selar a saída dele, falou: opa, peraí, seu visto é de turista, não é? Você não entrou agora? Aí falou: entrou agora, né? Falou assim: você já quer sair? Você vai ficar um dia aqui fazendo turismo, né? Aí, né, a gente falou assim: uai, turismo sem dinheiro? Como que nós vamos fazer turismo nesse país, né? Falei assim: filho, vamos embora para uma praça. Nós vamos ficar sentado lá, esperar, né, o tempo passar, o dia passar, e depois nós volta lá. E aí a gente esperou, né? Foi uma tarde longa, demorado pra caramba. Aí nós chegamos lá de novo, né? Aí a mulher olhava pro passaporte dele, pra cara.
assim, né? E de repente ela deu a saída do país. Falei assim, Deus, obrigado. Agora nós precisamos voltar, né? E é o seguinte, aí nós voltamos lá pro Peru e aí chegamos lá na Polícia Federal, né? E aí o cara falou assim, os brasileiros. Eu falei, os brasileiros. Mas vocês não saíram hoje de manhã? Eu falei, saímos, hoje cedo. Ué, mas vocês querem voltar hoje? Eu falei, cara, eu não só quero voltar hoje, como eu quero 90 dias no meu passaporte, né? Que é o tempo que eu preciso ficar aqui ainda. Ele falou assim, rapaz, aqui 90 dias tem uma taxa, hein? Eu falei assim, mesmo? Qual que é a taxa? Ele é $20 por pessoa. Eu falei assim, moço, eu não tenho esse dinheiro não. Ele olhou para mim, né? Então, quanto você tem? Né? E eu peguei, falei assim, eu tenho 23 soles. Só que eu só posso te dar 20, porque 3 eu preciso chegar na outra cidade aqui perto. Aí ele falou o seguinte, vou conversar com o meu superior então. Aí ele entrou lá dentro, conversou, né, e tal, né. Aí depois ele volta e falou assim, rapaz, nós vamos fazer para vocês 20 soles, então, 6,2. Falei assim, Deus, obrigado. Né, e nós fomos lá e chegamos lá na outra cidade, né. Pegamos aquelas vanzinhas, né, quem foi lá com a gente no Peru sabe, né. Aquelas vans pequenininhas, que não cabe assim, um ser humano do tamanho de quem? Tamanho da Iris mesmo, né, que, assim, para nós lá é muito apertadinho, né, as vans, mas aí de boa. E aí a gente só tinha um endereço nessa cidade, né. E aí de repente, lá dentro daquela van, eu falei assim, vamos descer aqui, Peters. Motorista, para aí. E aí a gente desceu, né. Peguei e falei assim, agora nós temos que caçar esse endereço aqui nessa cidade que a gente não conhece. Falei, vamos subir aqui? E ele, vamos. Gente, nós subimos uma quadra. E aí era a rua que a gente tinha que estar, fi. E aí o número era assim, virando à direita, onde a gente tinha que estar. Foi um negócio assim muito louco, porque a gente não sabia onde parar, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. E aí eu cheguei na casa de um cara lá, né, falei assim, apertei a campainha, falei assim, nós somos brasileiros e tal, né, eles pediram pra gente procurar o senhor. Ele falou assim, não, beleza, e nisso nós já brocado e morrendo de vontade de tomar banho também, né. Eu já tinha quase 2 dias sem tomar banho, né, então tava naquele naipe. Aí, tava azedo já, né? Aí o cara pegou e falou assim, né? Come umas frutas aqui, isso. Falei, claro, agora, nós vamos comer agora. Tava morrendo de fome. Ele falou assim, só que vocês não vão ficar aqui em casa não. Falei assim, não tem problema não. Vou levar para vocês numa casa de uma conhecida minha, porque ela tá desocupada, né? Então vocês podem ficar lá à vontade, lá tem um banheiro e tal. Falei assim, beleza. Tudo certo. Aí nós chegamos lá nessa casa, né? Aí na hora que ele abriu a porta assim, né? A gente abriu junto lá, fez que barulho lá dos negócios mais velhos, né? Assim, né? Aí a gente entrou assim no quarto, filho, de boa, sem exagero, essa altura aqui de terra, sem exagero. Você for no banheiro de rodoviária, assim, é limpinho, perto daquilo. Eu falei assim, Peters, de boa, filho, não precisa tomar banho não. Preciso não, eu vou deitar, e aí a gente acorda na hora que der certo, a gente vai embora. Ele falou assim, eu vou lhe buscar uns colchões para vocês. Eu falei assim, não, beleza. Eu falei assim, Peters, então a gente só dorme, filho, fica de boa, relaxa, tá tudo certo. Né? Aí ele voltou depois de meia hora, falou assim, rapaz, não conseguiu os colchões? Eu falei assim, ai meu Deus, tá bom, né? Tá bom. Ele falou assim, não, mas é o seguinte, tem uma amiga da conhecida, da fulana, da ciclana, da beltrana, que eu acho que ela tem um lugarzinho lá para vocês ficar. Eu falei assim, não, então bora para lá, ué. Nós chegamos lá na casa dessa mulher, né? E ele só falou assim para ela, olha, esses aqui são 2 brasileiros, estão precisando de hospedagem, só que eu estou na minha hora e eu preciso ir embora. E ele montou no carro dele e vazou, né? E deixou nós lá na porta da mulher, né? Aí eu peguei e falei assim, e aí? Ela falou assim, pode entrar, né? Aí a gente entrou,
né? Sem graça pra caramba, né? Porque o cara nem para apresentar direito, nem para falar nada, né, direito. Ela falou assim, ó, só que tem um problema. Eu falei assim, não, mais um, né? É o seguinte, eu só tenho aqui um colchão de casal. Eu falei assim, moça, nós não temos essa crise. Aqui nós podemos dormir abraçado essa noite, que tá tudo certo. Não tem essa crise aqui no nosso meio. E ela falou assim, ó, e tem um chuveirinho ali, se vocês quiserem tomar um banho. Eu falei assim, é agora. Eu tomei banho, né, dos mais felizes. Tinha comido, já estava sem dinheiro, mas estava lá num lugar para mim dormir. E foi muito bom. Aí eu falei assim, Peterson, manhã cedo, mano. A gente escutou passo nessa casa aqui, a gente levanta e agradece e vamos embora, porque a gente não conhece a mulher, né? Ela não conhece a gente. E ela já fez um grande favor para nós de deixar a gente dormir aqui, sem conhecer. Né? E nós escutamos passo pela manhã, levantamos com as coisas, né? Aí agradecemos ela, falando assim, muito obrigado, que a senhora nos hospedou, foi muito bom, né? Agradecemos ali e tudo. Ela falou assim, ó, mas vocês não podem ir embora daqui sem tomar um café comigo. Falei assim, vamos tomar um café então. Né? E aí tomamos aqui café lá, tranquilo. Eu falei assim, ó, agora a gente precisa ir lá na rodoviária, né? Porque vamos ver se eles conseguiram comprar a passagem de volta, né, para nós. Vai que dá tudo certo. Ela falou assim, olha, o ônibus daqui de Tumbes só sai 13h. Todos para Lima saem esse horário. Então é o seguinte, vocês vão ter que voltar para almoçar comigo. Falei assim, não esquenta não, que tá certo. Nós vamos almoçar junto aqui, né? E aí, né, o que aconteceu? Nós chegamos lá na rodoviária e adivinha, as passagens estavam lá ou não? Tava. Não, aí também, né, gente? Aí as passagens estavam lá, né? E a gente catou as passagens, voltou lá para comer, né? Almoçamos. E eu falei assim, beleza, agora nós só temos 24 horas pela frente sem rango, né? Aí, gente, de boa, eu falei assim, não, Deus, tá tudo certo. É essa experiência mesmo, tá tudo beleza. E eu revisando meus documentos lá, né? Para mexer nas coisas, peguei minha carteira. Cara, eu abri minha carteira, tinha $20 lá dentro. Que eu não tinha esse dinheiro, mano. Da onde que veio, eu não sei. Só sei que estava lá. E aí a gente chorou pra caramba, porque a gente viu a provisão de Deus. Sabe, eu sei que a grana deu pra gente rangar durante o caminho, né? E aí a gente chegou lá em Lima, tinha sobrado uma moeda de $1 que a gente pôs no orelhão. Falou assim, ó, chegamos aqui para viver mais o tempo que nós temos junto aqui, mais 3 meses. Que Deus, Ele abençoou o nosso visto, abençoou a nossa viagem, cuidou da gente todo o tempo, mais do que a gente merecia. Apesar de todas as surpresas, nós estamos aqui. Sabe, e isso me ensinou muito dentro da minha relação com Deus, né? Então, é engraçado, porque hoje, se a gente for olhar assim para a realidade, às vezes o que Deus está nos chamando para fazer agora é tudo aquilo que nós temos caminhado contra. Porque o que a gente quer? A gente quer se estabelecer, a gente quer ter um piso para pisar, né? Todo mundo gosta de uma segurança, eu gosto de segurança. Está errado? Não está errado. Só que agora Deus me chamou para viver outra coisa. E aí vai ser por causa dessa minha segurança que eu vou ficar onde eu estou? Ou eu vou obedecer aquilo que Deus me chamou para fazer, por mais que seja difícil, por mais que às vezes seja algo complicado? Sabe, então é muitas coisas para a gente poder refletir na nossa mente, né? Então a gente olha a palavra de Deus e lê as grandes histórias, né, dos homens de Deus, né? Eu falo muito a respeito de Paulo. Cara, isso é inspiração para a gente poder viver realmente para Cristo, né, em todo o tempo. Então, se a gente está trabalhando, vamos dar o melhor no nosso trabalho, entendendo que aquilo que nós estamos fazendo não é para o nosso chefe, mas nós estamos fazendo o melhor porque é para Deus. Então a gente começa a ver a nossa vida de uma outra maneira. A gente começa a enxergar a nossa vida pela ótica de Deus. Sabe, e talvez o lugar ruim lá, ele vai ficar bom, porque Deus está naquele negócio.
E aí aquela dificuldade que nós temos que passar é para nós mesmos, já está lá escrito que é para nós. Mas Deus, Ele promete que Ele vai estar conosco em todo o tempo. Então é melhor a gente passar por esse perrengue, estando com Deus, do que passar sem Deus. Né? Sabemos que vamos ter muitos desafios pela frente. Então, assim como o Daniel falou, eu agora, o meu sustento lá, não depende de mim, só do meu braço, daquilo que a gente pode fazer. Depende muito mais de Deus. Você está entendendo? E às vezes é algo difícil. Mas eu vou te falar a real. É a melhor coisa que Deus, Ele proporcionou para mim. Porque essas vivências que nós temos tido dentro do ministério, trouxe muito crescimento para nós. Sabe? E de lá, do Peru, depois eu fui para a Venezuela. E às vezes algumas situações lá foram muito mais difíceis que lá no Peru. E se eu tivesse ido para a Venezuela direto, talvez eu tinha desistido no meio do caminho. Eu acho que é por isso que Deus, Ele nos prepara algumas coisas para a gente poder entender lá para frente outras. Então, lá na casa missionária hoje, né, que o Dani vai estar lá, continuando o trabalho lá que a gente iniciou. Gente, muitas das coisas que Deus me permitiu viver nessa experiência missionária, eu tinha que viver mesmo, porque agora eu entendo algumas situações na vida dos meninos. Sabe, Deus errou? Não errou, cara. Deus, Ele acertou direitinho. Ele já tinha tudo calculado. Não é eu que não sabia. E aí, gente, de boa. É muito interessante a gente poder ver assim as coisas que Deus nos proporciona. E é engraçado, porque isso faz 8 anos atrás, talvez coisas que eu vim entender hoje, dentro da minha relação com Deus. Você está entendendo? Então, gente, a nossa relação com Deus, ela é uma constância. Tá? Então, cada dia, né, é um desafio novo. E talvez é um nível mais difícil. Mas também é muito mais gostoso, porque a gente vai descobrir muitas coisas dentro dessa relação. E aí, hoje eu também li um texto lá de Mateus, que eu queria compartilhar com vocês também. Capítulo 10, né, no versículo 37. Lá fala assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá. Quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, meu irmão, esse aqui é o nosso compromisso com Deus. Então, às vezes, nós estamos perdendo vida, entre aspas, mas nós encontramos. Sabe, nós precisamos fazer esse cálculo na nossa vida, das coisas que nós estamos fazendo também. Sabe, a gente precisa deixar Deus agir, mano. E de boa, e ver aquilo que Ele tem para nós com bons olhos. Com os bons olhos, tá? As situações que nós vamos enfrentar. Que não vai ser fácil, às vezes vai ser matar um leão por dia. Mas a gente tem que lembrar, que tudo isso nos ajuda para o nosso crescimento. Como diz lá em Jeremias, né, 29, versículo 11, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Não, né? É isso aí mesmo, né? Eu errei a referência. Não, os planos de Deus, né, são planos de paz e não de mal, Jeremias 29, né? E é isso também, está tudo certo, entendeu? Os planos de Deus para nós, meu irmão, é planos de paz e não de mal, para dar o quê? O fim e uma esperança, né? Então, o plano é de paz, tá? Mas não quer dizer que vai ser fácil. E aí lá em Filipenses, no capítulo 4, a gente olha lá para Paulo também, né? Vamos abrir lá rapidão.
versículo 10. Lá fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então agora, tudo posso naquele que me fortalece, talvez faça mais sentido se a gente conseguir enxergar o que está escrito antes. Mano, nós podemos todas as coisas, porque a nossa relação não está baseada no sentimento do momento, daquilo que nós estamos vivendo, mas ela está baseada na convicção que nós temos em Deus. Sabe, então eu compartilhei aqui mais cedo, que Deus ele veio e curou minha mãe, e hoje minha mãe ela é enferma de novo. Minha mãe hoje tem uma doença que chama esclerose múltipla, né, que ataca o sistema nervoso. Então, para você ter uma ideia, ela tem muita dificuldade hoje de andar. Mas aí, há 20 anos atrás, Deus veio e fez uma mudança lá em casa, radical. E agora, porque Ele ainda não curou, minha relação com Deus, ela vai mudar, mano? Não tem jeito, cara. Nós oramos e cremos que Deus pode curar ela todos os dias. Mas se Deus não fizer, está tudo certo. Sabe, nós precisamos parar às vezes de ser coitado. Entender, encarar a realidade da nossa vida cristã, que não vai ser fácil nem para mim, nem para você. Sabe, Deus é bom. Muito bom, porque Ele nos permite viver as coisas que nós temos vivido aqui juntos. E nós precisamos aprender a usufruir mais dessas coisas. Sabe, o Christian está longe, cara, de nós. E o Christian pode falar até com mais propriedade o que é estar longe dessa família aqui. Tem dia que é difícil, né, Christian? Tem dia, meu irmão, que é tenso. Então a gente tendo a oportunidade que nós temos de viver altas coisas junto aqui, a gente não dá valor. Sabe, então, nós precisamos parar de sentimentalismo e viver mais pela convicção do que nós cremos. Porque aí nós vamos ser mais eficazes naquilo que a gente faz. Não só como igreja, mas como indivíduos dentro da sociedade também. Sabe? Porque essas coisas, desses sentimentos, nunca pode ser o medidor da minha relação com Deus, cara. Nunca. E nem da sua. Não tem jeito. Então, nessa relação, quem vai mudar sempre é nós. Nessa relação com Deus, a mudança ela vai estar em nós, não vai estar em Deus. Sabe? E a minha pergunta hoje para nós, e que eu queria orar assim, de boa, por todos nós, era para quem quer realmente ter uma vida na dependência de Deus em todos os sentidos, em todos os aspectos, não só em algumas partes, mas no todo. Sabe, para que no dia que Deus falar assim, meu irmão, deixa isso aí, vamos para outro lugar, é outro lugar agora. Então o parâmetro daqui não existe mais. Esse parâmetro aqui, não precisamos nem comparar mais. Porque aquilo que a gente viveu, de boa, eu recordo com os bons olhos as situações difíceis, de aperto, mas, cara, era o que eu precisava. Então, se a gente for olhar para trás, seja para recordar e para trazer esperança para esse futuro que nós temos com Deus. E eu queria orar nesse sentido. Quem quer viver essa dependência de Deus, como o Dani falou também mais cedo, quem quer viver a vontade de Deus completa para a sua vida. Sabe, eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente poder orar aqui juntos.